Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava R$1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro, corria-se inclusive risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Antes de mudar de assunto, deixa eu trazer uma curiosidade sobre o William. Você lembra dele? Meio atacante, hoje com 36 anos de idade, revelado no Corinthians, disputou a última temporada na Inglaterra pelo Fulham, não teve seu contrato renovado. O William tem sido procurado por clubes brasileiros, mas já deixou bem claro que por aqui não joga. A intenção dele é continuar na Premier League, mas se não pintarem propostas, ele está disposto a aceitar ofertas dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao Timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250 mil euros a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu. Cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Assim como não teve também em relação a Elinho. Atacante revelado no São Paulo, hoje no Toluca do México houve uma consulta, Toluca não topa emprestar o jogador. Só para arrematar, também contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que Romarinho, que quer jogar no Timão, acabou sendo barrado por Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol alvinegro. No vídeo dessa sexta-feira, prometo trazer mais detalhes sobre uma dívida do Corinthians com Igor Coronado. A pendência chega a 10 milhões de reais apenas com luvas, pagamento pelos prêmios da assinatura do contrato. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre uma cavada internacional no Corinthians. Você deve ter visto aqui no vídeo que Juan Quintero, meio atacante colombiano de 32 anos de idade, está de saída do América de Cali. Ele acabou de chegar, mas o clube entende não ter capacidade financeira para mantê-lo. A expectativa era maior do que de fato aconteceu. Em 21 jogos, apenas 3 gols marcados, e diante desse cenário, o América procura interessados na contratação do atleta. E aqui que vem a notícia curiosa:
O Juan Quinteiro, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai, ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quinteiro passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação, eu não boto fé, até porque o Quinteiro me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de 2 milhões de reais e vai se meter numa outra confusão contratando um meia com essa característica. Não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quinteiro no timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Você gostaria de Quinteiro no timão? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o timão pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al Hilal, um dos grandes rivais do Al Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa de um grande fortalecimento no Al Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo. O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons, e um salário próximo de 8 milhões de reais por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Sem que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians repercutindo mais uma declaração de Augusto Melo, presidente afastado do timão. Ele assegura que o Corinthians esteve muito perto de vender os name rights, ou o nome do centro de treinamento onde o time atua. Negociação de muitos milhões de reais com o Mercado Livre. Dá uma olhada na declaração do presidente afastado. Abre aspas, estava praticamente fechada a venda dos name rights do CT, mas começaram a manchar a imagem do clube. E eu tinha um grande parceiro que estava fechado, a Mercado Livre, mas quando estourou esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, precisamos estrear essa história, depois a gente volta a conversar, fecha aspas. O Augusto Melo só se esqueceu que quando se falou de crime organizado, de impeachment, de indiciamento policial, tudo isso foi causado pelo próprio Augusto Melo. Foi ele o responsável por colocar os maiores contratos da história do Corinthians, foram 2 patrocínios master superiores a 300 milhões de reais. O Corinthians hoje tem o maior contrato de TV graças ao Augusto Melo. O acordo em relação a placas de publicidade também muito maior do que de todos os concorrentes, mas foi o Augusto quem colocou o Corinthians nas páginas policiais. Primeiro sendo indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, no escândalo envolvendo a VaideBet, e depois por conta de uma série de outras questões que mancharam o nome do Corinthians. Então, se alguém é vítima, certamente não é o Augusto, e sim o timão. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem do Augusto como presidente. No dia 9 de agosto, os sócios vão definir se ele será afastado de vez, sofrendo impeachment, ou se ele retorna ao comando do clube. Já uso o espaço para comentário para dar uma nota para o Augusto e dizer o que você pensa sobre o presidente e também sobre essa negociação com o Mercado Livre. E sem Augusto Melo, talvez o Corinthians ainda possa retomar as tratativas para venda dos naming rights, se é que essa história é verdadeira, até porque uma das grandes características do presidente afastado é contar mentira. A gente termina por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que terá a reapresentação de Memphis Depay nesse sábado, na volta do elenco das férias. E o Corinthians conseguiu pagar pelo menos uma parte daquilo que deve para o atacante holandês.
1.400.000 dos direitos de imagem foram depositados nas últimas horas, de acordo com o próprio clube. Resta o maior valor, 4.700.000 pelo prêmio do título do Campeonato Paulista, além da multa em cima desse valor, mais 10%, ou seja, 470 mil. No total, 5.200.000 reais livres de impostos. Essa quantia segue pendente, embora o Corinthians já tenha feito um plano para repactuar essa questão e pagar de forma parcelada muito em breve. O Corinthians ficou preocupado com a possibilidade de o Memphis nem se reapresentar junto do restante do elenco, depois de uma notificação extrajudicial recebida na última terça-feira. O Memphis assegura que essa decisão foi tomada por seus advogados sem seu consentimento. Confesso que não acredito nessa história. O Memphis queria, de fato, dar um susto no Corinthians. Atacante que tem proposta do Besiktas, da Turquia, e essa resposta ainda não foi efetivada e dada para os turcos. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal por crimes tributários. Sonegação de impostos entre 2023, finalzinho do ano, era Duílio Monteiro Alves, e 2024, quando o presidente era Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida. Extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa, do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri, do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo, e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians com 2 novidades. Igor Coronado não é mais jogador do Timão, a rescisão do contrato foi acertada nas últimas horas. O Igor Coronado abriu mão de tudo que tinha a receber até o fim do contrato em fevereiro do ano que vem. Eram mais ou menos 16 milhões de reais. E o restante que o Corinthians deve, envolvendo luvas, prêmios e também direitos de imagem, será parcelado em 18 vezes. Excelente notícia para o Corinthians, que abre mão de um jogador que definitivamente não produzia dentro de campo e tinha um custo altíssimo, 2 milhões de reais por mês. Coronado havia chegado na temporada passada, foram 67 jogos, 31 como titular, só 7 gols e 5 assistências. Só para completar o noticiário do Coronado, chegou a ser especulado no Santos e no Vasco da Gama. Imagino que o caminho dele seja voltar para a Arábia Saudita. Outra informação importante sobre o Timão, o jornal A Bola de Portugal publicou nesse sábado que o Corinthians já demonstrou interesse em comprar o atacante Biel, que era do Bahia, foi comprado no início dessa temporada pelo Sporting, mas em Portugal acabou não conseguindo decolar. A pedida do Sporting é de 6 milhões de euros. De acordo com a apuração do jornal português, o Corinthians não chega nos 6 milhões de euros, mas se aproximou e hoje se tornou favorito, até porque os outros clubes brasileiros interessados no Biel só estavam dispostos a comprá-lo, adquiri-lo por empréstimo. Não cogitando nesse momento a compra, o Corinthians é o primeiro a demonstrar a intenção de comprá-lo. Dá para citar, por exemplo, o São Paulo e o Atlético Mineiro como 2 reais interessados no ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. Quero falar agora sobre Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol que pertence ao Monterrey, inclusive está disputando a Copa do Mundo de Clubes e esteve bem perto de virar reforço do Corinthians.
Pelo menos foi o que garantiu o Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi, o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria ver jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros que já tinham adiantado que topariam acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. E aí, faz falta? Caberia no Corinthians? Pelo que você tem assistido na Copa do Mundo de Clubes, Sérgio Ramos ainda dá caldo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.